Bom, boa noite oficialmente, tá? Tô gravando a aula para depois postar, tá? Outra informação, eu postei as 2 aulas anteriores lá, conforme a gente tinha combinado. As 2 aulas estão postadas lá na plataforma NEAD, e os slides também estão postados lá, e lancei as notas. Então, acho que a gente está em dia. Uma recapitulada, né, no conteúdo anterior, recapitulada rápida. Na aula anterior nós vimos um passo a passo da prática baseada em evidências. Então, falamos da elaboração da questão clínica, e aí definimos o que é uma questão clínica, né, a importância da questão clínica, e vimos também como elaborar essa questão clínica. Então, vimos o que é e por quê, qual a importância da gente elaborar essa questão clínica. E para elaborar a questão clínica, a gente precisa compreender alguns mecanismos patológicos. Eu enfatizei bastante que o fisioterapeuta, ele não para de estudar. O fisioterapeuta moderno, fisioterapeuta que se baseia em evidências, embora ele tenha inúmeras evidências de alto valor científico disponíveis para ele precisa compreender mecanismos patológicos, pelo menos aqueles mais envolvidos com a fisioterapia. Eu falei do mecanismo do AVC. A gente precisa conhecer a fundo a fisiologia do AVC, principalmente aqueles que vão trabalhar dentro do enfoque neurológico, aqueles que têm aptidão, que se interessam em trabalhar nesse sentido. Quem vai trabalhar com trauma, ortopedia, precisa saber, precisa compreender os mecanismos envolvidos na fratura, os tipos de fratura, os prognósticos da fratura, assim como aqueles que vão trabalhar na parte desportiva, precisam saber qual a fisiopatologia de um rompimento de um tendão, o rompimento de um ligamento. E eu mostrei para vocês na aula anterior um mecanismo clássico, que vocês vão ver em vários recortes, em vários momentos da fisioterapia, que é o mecanismo de lesão associado ao ciclo da dor. Mais uma vez, eu quero dizer que isso é fundamental que vocês compreendam esse ciclo da dor, né? Quais as variáveis, quais os elementos que estão envolvidos nesse ciclo da dor, certo? Isso é fundamental que vocês realmente tentem compreender. Eu postei essa aula lá na plataforma. Tentem rever essa aula, tentem compreender realmente esse mecanismo. Isso é fundamental. Em seguida, vimos um outro passo, que é o conhecimento das evidências científicas. Nesse segundo passo, estão envolvidos aí 2 princípios, né? A união do conhecimento científico com as particularidades do paciente. O que está envolvido aí? O princípio da complementaridade, onde eu vou unir o julgamento clínico, a prática clínica com o conhecimento científico, e também a individualidade biológica. Em outras palavras, o que é? Eu posso até ter uma evidência científica muito forte, de alto valor científico, mas o organismo do meu paciente pode não responder a esse estímulo como ele responde em vários outros. Mesmo tendo evidências fortes que aquele recurso é o melhor, eu preciso considerar a individualidade biológica do meu paciente. E o conhecimento de prognósticos, que eu já dei uma adiantada para vocês sobre o que é, mas a gente ainda vai falar bastante sobre prognósticos, né? Eu dei o exemplo do idoso que sofre uma fratura do fêmur. Eu preciso saber, esse idoso, a partir do momento que eu conheço esse paciente, ele é um idoso sedentário, então como ele vai reagir ao meu tratamento daqui a 6 meses? Qual o prognóstico que eu espero?
o prognóstico se esse idoso é um idoso bastante ativo, com uma condição muscular apropriada. Com esse conhecimento de prognósticos também é fundamental nesse processo da fisioterapia baseada em evidências. Mas vamos falar bastante ainda sobre a questão dos prognósticos. E aí falamos da estratégia PICO, comentei com vocês bastante sobre essa estratégia, nós vimos o que significa o acrônimo PICO, discriminei o P, o I, o C e o O, vimos isso também, com muitos detalhes, e finalmente eu peguei um estudo de caso e nós aplicamos a estratégia bem em cima desse estudo de caso, que eu não vou repetir agora, mas nós dividimos aí para consolidar o que seria esse acrônimo PICO. Fizemos a aplicação dentro de um estudo de caso verdadeiro. E aí vimos também, na aula passada, a importância de compreender esses mecanismos patológicos e, finalmente, como eu começo a buscar algumas evidências, como que eu começo a usar evidências para começar a nortear o meu plano de tratamento. E aí vimos uma pergunta, fizemos um trabalho da pergunta PICO, né? Ainda com base no estudo de caso que eu trouxe para vocês. E eu até brinquei, né? Essa pergunta que eu estou projetando, ela é boa? Não, é ruim, é péssima. Por quê? Porque ela só tem um elemento da pergunta PICO. Então eu formulei outra. E essa segunda, ela é boa? Melhorou, mas pode ser melhorada. E aí fiz uma terceira pergunta, e essa sim eu considerei ideal. Por quê? Como que eu sei que uma questão clínica ou que uma pergunta, isso é importante destacar também, na literatura vocês vão encontrar muito assim, questão clínica ou pergunta clínica, ou pode vir até mesmo pergunta pico. Qual a pergunta pico desse caso? Qual a questão clínica desse caso? Eu disse que uma questão clínica bem formulada, ela tem que ter os 4 elementos do acrônimo PICO. Com essa última pergunta, né? Eu tenho P, o paciente, tenho ali a intervenção, tenho uma comparação de intervenções e tenho ali o desfecho, o outcome, o resultado que eu desejo e que o paciente também deseja. Então, gravem bastante isso, né? Uma pergunta PICO, questão clínica, bem formulada, é aquela que envolve, que engloba todos os componentes do acrônimo PICO. E aí sim, vamos para o conteúdo novo da aula de hoje. Eu começo com o cenário básico e o cenário aplicado da fisioterapia baseada em evidências. Então, o que é a base? O que eu tenho que usar como base para trabalhar a fisioterapia baseada em evidências? Primeiramente, eu tenho que conhecer previamente o assunto. Foi mais ou menos o que eu disse na aula anterior e venho repetindo para vocês insistentemente. Eu preciso compreender os mecanismos fisiopatológicos. Eu tenho que ter um conhecimento prévio do assunto. Embora eu tenha milhares de evidências científicas, isso não é prerrogativa para eu deixar de compreender alguns mecanismos clássicos da fisioterapia. Então é estudar, estudar, estudar. O fisioterapeuta não para de estudar, não para de se atualizar, não para de se aperfeiçoar. Momento, por exemplo, o momento que aqueles que têm uma preferência ou têm uma aptidão ou querem trabalhar com fisioterapia respiratória, é o momento talvez de começar a fazer alguns cursos sobre fisioterapia respiratória, nenhum curso avançado,
mas tem alguns cursos bem básicos, bem simples, e eu sugiro isso. Eu vivo dando dicas para vocês, né? Uma outra dica é essa: vocês façam alguns cursos básicos sobre fisioterapia respiratória, já começarem aí a ter um arcabouço, subsídios de conhecimento prévio desse assunto. Outro ponto básico do cenário de fisioterapia baseada em evidências: observação da realidade. Eu também repito muito isso, né? Eu falo para vocês que a observação é o primeiro passo do método científico. E para a fisioterapia baseada em evidências, é fundamental também eu saber observar o meu contexto, observar a minha realidade. O que eu vou buscar nessa observação da realidade? Evidências clínicas, lembram? Muita gente deu mole na prova em relação a isso. O que são evidências clínicas? Eu pedi para diferenciar. Muitos colocaram, muitos não, alguns colocaram, são aquelas possíveis de serem vistas a olho nu. Não só a olho nu. Então, teve gente que perdeu ponto por causa disso. As evidências clínicas são aquelas que eu observo e posso ver a olho nu e também por meio de exames de imagem. Então, uma radiografia, não raio-x, uma radiografia, ela traz para mim a evidência clínica, uma tomografia, uma ressonância. E, finalmente, além do processo de observação, eu também julgo a plausibilidade. Aquele problema que se apresenta diante de mim, aquela disfunção, o paciente vem com uma disfunção, com um problema, ele é um caso de plausibilidade extrema, ou seja, existe algum recurso consagrado que eu posso usar já imediatamente naquele caso? Se existe, obviamente eu uso. Como nós estudamos em plausibilidade extrema, seria até antiético ficar fazendo ciência quando já existe um recurso consagrado para eu tratar aquele determinado caso. Então, esse é o cenário básico. Completei o cenário básico da fisioterapia baseada em evidências. Fiz essas três coisas. A partir daí, eu vou para um cenário aplicado, um cenário mais complexo. É o quê? Eu vou formular, diante de todas as evidências clínicas, diante da observação da realidade, diante do conhecimento prévio que eu tenho do assunto, eu vou tentar começar a formular ali uma questão clínica, com base naquele caso. E a partir do momento que eu tenho uma questão clínica bem formulada, eu começo a investigar em fontes de informação de alto valor científico. Isso nós não fizemos ainda. Muito possivelmente, vamos fazer na próxima aula. Mostrar para vocês as principais bases de dados, algumas específicas da área de fisioterapia. Vamos saber como buscar evidências de valor científico, quais são essas fontes de informação. Então, esse é o cenário aplicado da fisioterapia baseada em evidências. Eu monto uma boa questão clínica, uma boa pergunta clínica, em seguida, vou nas fontes de informação buscar lá evidências científicas de alto valor para poder tratar o meu paciente. Então, de qualquer forma, a pergunta clínica, ela é importantíssima, ela é o ponto de partida de qualquer intervenção clínica ou de pesquisa. Bom, então terminei o slide anterior falando da importância da pergunta clínica, né, da questão clínica. Por que uma questão clínica bem formulada ela é importante? Primeiro, porque ela economiza tempo no meu processo de busca. Ela tem que ser muito bem formulada. Ela não pode ser superficial, ela não pode ser vaga. Eu participei de um workshop uma vez, num congresso de fisioterapia, e os professores que estavam dando o workshop, eles dividiram o auditório em vários grupos, e eu lembro que o professor perguntou para um dos grupos assim:
qual a questão clínica de vocês? E um dos membros do grupo se apressou e disse assim: atrofia muscular, professor. E aí o professor olhou para aquele grupo e disse assim: olha, essa é a questão clínica de vocês, atrofia muscular? Isso, atrofia muscular. E aí o professor disse: ou vocês me apresentem um tratado de atrofia muscular, pelo menos 1000 páginas sobre atrofia muscular, ou definam melhor essa questão clínica, em forma de pergunta clínica. Perfeito. Altamente pertinente essa observação do professor. Por quê? Atrofia muscular é uma questão clínica? Claro que não. Atrofia muscular, que tipo de atrofia muscular? Atrofia muscular por desuso, ou seja, é uma atrofia muscular pós-operatória, o cara fez uma cirurgia de joelho, ficou um tempo acamado, e com isso ele teve uma atrofia muscular, esse tipo de atrofia que vocês vão falar? Ou é uma atrofia neurogênica, ou seja, lesão nervosa? Ou é uma atrofia fisiológica, muito associada ao envelhecimento? O indivíduo envelheceu, teve naturalmente um déficit muscular, como acontece mesmo depois dos 40 anos. É desse tipo de atrofia muscular que eles estavam falando? Atrofia muscular natural, atrofia muscular fisiológica? Ou é uma atrofia por desnutrição, aquela que a gente vê, infelizmente, né, cenas tristes, vê aquelas crianças na África com aquela varetinha no lugar de pernas, né? Quase pele e osso, que o pessoal diz, né? É uma atrofia muscular por desnutrição, ou é uma atrofia muscular por AVC, ou é uma atrofia muscular associada à esclerose lateral amiotrófica, ou é uma atrofia muscular associada à distrofia muscular, uma doença genética. Então, vejam bem o tanto de atrofias que a gente tem. Por isso que eu achei pertinente a colocação daquele professor, né? Uma boa questão clínica, ela te mantém o foco, que é o nosso próximo tópico aí. Ela ajuda você a manter o foco no problema que você quer investigar, ou na doença que você quer tratar, na patologia que você quer tratar. Por quê? Porque se a sua pergunta clínica ela não é bem formulada, há o risco de você se desviar do problema real que você quer investigar. Principalmente para a área de pesquisa, aí já estamos falando para aqueles que têm perfil de pesquisa, ou já estamos falando em TCC, pode parecer que é cedo, mas não se enganem. Principalmente para a área de pesquisa, quando você não consegue elaborar uma boa questão clínica, isso é um grande problema. Porque se a sua pergunta clínica não é bem formulada, você começa a criar outros objetivos de pesquisa. Aconteceu algo parecido com aquele artigo que a gente fez no trabalho da N1. Não sei se vocês repararam, mas os autores daquele artigo ficaram perdidos. Provavelmente porque não elaboraram uma boa questão clínica. Perderam, e com isso eles perderam o foco. Não sei se vocês se lembram, mas eles chegaram na conclusão, colocando ainda, já na conclusão, com outros objetivos que não tinham sido previstos lá na introdução. Então, perderam totalmente o foco do problema. A pergunta clínica bem formulada, ela norteia a avaliação crítica da informação. Então, se a minha questão clínica ela está bem formulada, subentende-se que eu formulei bem porque eu tenho uma boa compreensão do mecanismo patológico que eu quero estudar. Então, se eu tenho uma questão clínica bem formulada, eu tenho pré-requisitos para fazer aquilo que eu chamei de separar o joio do trigo. Separar aquelas evidências fortes, artigos que têm evidências fortes, artigos muito bem adequados metodologicamente, muito bem feitos. Então, eu separo esses artigos de artigos que não têm um rigor científico ideal. Por isso, eu não posso confiar naquelas evidências. Um dos pontos que eu tenho que analisar é se aqueles autores
conseguiram realizar uma questão clínica muito bem elaborada. Finalmente, a questão clínica, ela auxilia na elaboração coerente do meu plano de tratamento. Vamos voltar ao exemplo da atrofia muscular. O sujeito tem uma atrofia muscular por desuso, como eu dei de exemplo, né? Ele operou o joelho, teve um problema no ligamento cruzado anterior, fez a cirurgia, ficou lá um tempo acamado, gesso, depois mesmo depois de retirar o gesso, andou de muletas, então ele teve uma atrofia muscular por desuso. Nesse caso, vou trabalhar o fortalecimento de uma forma bem tradicional. Vou trabalhar primeiro com o peso do próprio segmento, com o peso da própria coxa e perna. Depois talvez eu use uma cadeira extensora unilateral. Posso usar também exercícios de agachamento, posso usar hidroterapia, aquela coisa bem tradicional, recursos bem tradicionais. Mas se é uma atrofia muscular por AVC, é uma atrofia muscular causada por AVC, eu já tenho que mudar a abordagem do meu plano de tratamento. Por quê? Uma atrofia muscular causada por AVC, vou ter que trabalhar com estímulos sensoriais, treinos de equilíbrio, porque eu tenho que objetivar não só o fortalecimento, mas também o restabelecimento sensorial daquela estrutura. Então, gente, aí eu projetando um outro slide, a informação de qualidade que é obtida por meio de uma questão clínica bem elaborada, ela é fundamental para o profissional de saúde. E vamos falar, então, do fisioterapeuta mais ainda. Porque algo que eu venho repetindo para vocês desde o nosso primeiro encontro é que a fisioterapia baseada em evidências, ela me permite não apenas reabilitar o meu paciente, mas reabilitar de forma rápida. Esse, na verdade, é o desejo do paciente. Eu acredito que paciente nenhum deseja lá ficar passando por 20, 30, 40 sessões de fisioterapia. Ele quer que seu problema seja resolvido da forma mais rápida possível. Pode ser que 30 sessões sejam a forma mais rápida, né? De repente o caso é muito complexo, de repente pode ser que ele precise de 30 sessões. Mas o que eu quero dizer é que a informação de qualidade, ela me permite ter em mãos evidências da melhor técnica que eu posso usar aquele paciente. A melhor intervenção, do melhor recurso que eu posso usar para tratar aquele paciente. Esse é um dos objetivos dessa disciplina. Mostrar para vocês como buscar essas melhores práticas da fisioterapia. Então, resumindo a prática da fisioterapia baseada em evidências, eu preciso buscar a elaboração de uma ou mais perguntas sobre o problema. Então, eu preciso conhecer a fundo o meu paciente, ou a população, porque lembram que o P, ele pode ser problema, paciente ou população. Eu preciso conhecer o meu contexto, preciso saber quem é o meu paciente, que paciente é esse? É um idoso sedentário, é um idoso ativo. E esse problema dele qual é? Atrofia muscular. É uma atrofia muscular o quê? É por desuso? É uma atrofia muscular neurogênica? E a partir daí, a partir do momento que eu sei detalhadamente qual é o meu problema, eu vou buscar a elaboração de uma ou mais questões clínicas, uma ou mais perguntas clínicas sobre aquele problema. Depois disso, eu busco resposta às questões de modo comparativo, se for o caso. Por que é importante, gente, a letra C do acrônimo
que é importante eu comparar? Eu preciso saber comparar intervenções, porque vamos falar de mercado de trabalho. Embora essa disciplina seja eminentemente teórica, reparem que eu tento sempre, foi o nosso acordo na nossa primeira aula, eu falei para vocês que eu ia tentar sempre colocar algumas questões práticas da fisioterapia. Então, vamos para mais uma. Por que eu tenho que comparar intervenções? Nem sempre no mercado de trabalho eu vou ter todos os recursos disponíveis. Eu posso começar trabalhando, meu primeiro emprego pode ser numa clínica bem modesta, que não tenha todos os recursos. Alguns recursos da fisioterapia são caríssimos. Então, eu posso buscar evidências para saber qual é a técnica ou o recurso mais eficaz, e se eu não tiver esse recurso, as evidências também vão me dar qual é o próximo recurso. Qual é o outro recurso que não é tão eficaz, mas é o que eu tenho. Então, por isso que eu comparo. Esse é um dos motivos pelos quais eu tenho que comparar. Outro motivo é óbvio. Eu tenho que comparar porque se eu tiver os dois recursos, é óbvio que eu vou usar o que vai reabilitar de forma mais rápida, ou seja, o mais efetivo, que vai reabilitar e reabilitar de forma rápida. Em seguida, eu vou analisar criticamente as evidências encontradas sobre o problema. É aquele trabalho que a gente fez, né? Aquele exercício que a gente fez analisando aquele artigo. Preciso não só de evidências, mas eu preciso saber analisar essas evidências. Isso é fundamental, porque se as evidências não são fortes, não têm um alto valor científico, não devo usar. Não sei se vocês viram no Jornal Nacional ontem, de um estudo que foi feito com 1.900 pessoas infectadas pelo Covid ao redor do mundo. Estudo caríssimo, um estudo multicêntrico, a gente chama, né? Envolveu vários centros de pesquisa, e esse estudo foi descartado. Por quê? Ao analisarem esse estudo criticamente, viram que o estudo tinha diversos viés de pesquisa. Então, foi um estudo descartado. Embora a amostra tenha sido enorme, 1.900 pessoas, foi um estudo mal feito e, por isso, não gerava evidências científicas fortes. Então, eles descartaram esse estudo. Vejam bem a importância da gente analisar criticamente as evidências. Após isso, eu aplico as evidências. Após a análise, eu preciso aplicar as evidências. Né? Então, a questão a receita de bolo. Não posso ter medo de aplicar as evidências. Acho que eu dei esse exemplo para vocês, um jogador da Holanda, que gosta de futebol, vai se lembrar desse caso, né? Robben, jogador da seleção holandesa, um mês antes da Copa, ele rompeu o ligamento. A fisioterapia do Robben, ela começou na mesa cirúrgica. E 2 semanas depois, ele já estava levantando carga com a perna, com o joelho já operado. O joelho que tinha sido operado. 2 semanas depois. Por quê? O fisioterapeuta ele foi em busca de evidências e as evidências científicas deram suporte àquela tomada de decisão. O jogador conseguiu jogar a Copa em alto nível. Então, essa segurança que a gente tem na tomada de decisão, ela vem de evidências científicas. Mais uma justificativa aí, mais uma boa justificativa para a gente nortear a nossa atuação com base em evidências científicas. E, finalmente, eu preciso avaliar sistemática e periodicamente os resultados. O que é isso? Vamos pegar o exemplo da atrofia muscular novamente. Eu preciso de uma avaliação sistemática para saber se o recurso que eu busquei nas evidências está funcionando. Na atrofia muscular, se há um déficit muscular naquela coxa,
eu vou fazer a medição logo na primeira sessão, vou medir ali com a fita métrica. Se é um problema de amplitude de movimento, vou usar ali o goniômetro, vou analisar qual é a amplitude de movimento. Vou usar a evidência, o recurso que a evidência me diz que é o melhor. Depois de, digamos aí, umas 3, 4 sessões, vou avaliar novamente. Melhorou? Teve ganho muscular? Melhorou a amplitude de movimento? Sim. Então, continuo com aquela intervenção, com aquele recurso. Não melhorou nada. Vou em busca de outro recurso, vou em busca de outra intervenção. Outra coisa que a gente precisa compreender, a gente não pode ficar preso numa evidência, por quê? Porque existe o princípio da individualidade biológica. Então, mesmo que aquele recurso seja o mais indicado pelas evidências científicas, eu não posso ser teimoso e continuar malhando se aquilo não está trazendo bem nenhum para o meu paciente. Pode ser que o organismo do meu paciente não esteja respondendo aquele estímulo que aquele recurso trouxe. Eu vou em busca de outras evidências. É por isso que eu discordo das críticas que muita gente faz à fisioterapia baseada em evidências, dizendo que ela engessa o fisioterapeuta, que impede o fisioterapeuta de pensar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O tempo todo nós temos que analisar criticamente, o tempo todo, na fisioterapia baseada em evidência, nós temos que usar o pensamento crítico, o pensamento científico, com base em todos aqueles princípios que a gente viu, para poder nortear ali o nosso tratamento. Então, é o pensar cientificamente, ele é algo muito próprio, é uma característica muito própria da fisioterapia baseada em evidências. E aí vamos para um estudo de caso. Gente, alguma dúvida? Tudo ok? Podemos seguir? Está projetado aí o estudo de caso para vocês? Beleza. Luísa está dizendo que podemos seguir. Ótimo. Então vamos para mais um estudo de caso. Aplicar esse conteúdo é o nosso acordo, né? Sempre aplicar dentro de uma prática, mesmo a disciplina sendo teórica. Então vamos lá, vamos analisar esse estudo de caso. Quase perfeito. Tem alguns pontos aí. Eu achei muito bem feito esse estudo de caso, mas pode ser melhorado. ASM, 32 anos, sexo masculino, ciclista, foi encaminhado ao serviço de fisioterapia com dores agudas e fisgadas na região anterior do joelho esquerdo. De surgimento insidioso, cerca de 4 semanas, sem histórico de trauma. Gostei muito desse início da anamnese desse fisioterapeuta. Esse é um caso real, tá? 32 anos, ótimo, é óbvio, uma informação óbvia, é imperativo que a gente saiba a idade do paciente. Sexo masculino, fundamental nesse caso, né? Principalmente porque a partir do momento que eu sei o gênero, muitos professores estão implicando com essa questão de sexo, muita gente está pedindo para colocar o termo gênero, de fato é melhor. E por que essa informação é importante? Principalmente por se tratar, por envolver aí talvez uma questão muscular, saber o gênero é fundamental, principalmente porque o gênero masculino tem uma condição muscular bem mais evidente que o gênero feminino. Isso é fato. Ciclista, também achei que ele foi muito feliz em colocar isso. Se eu imagino que ele é... Se eu estou vendo essa informação e sei que ele é ciclista, eu já imagino que esse joelho dele
está constantemente submetido a um ângulo de 90 graus. Pensem aí na pedalada, né? Pensem aí nos movimentos da pedalada. O tempo todo o joelho dele está fazendo aquele movimento de 90 graus. Movimentos repetitivos de 90 graus. Foi encaminhado ao serviço de fisioterapia, com dores agudas, fisgadas na região anterior do joelho esquerdo. Excelente, posicionou a gente sobre o local da dor e sobre o tipo de dor. Mostrou que é uma dor aguda com fisgadas. Então, provavelmente, eu já posso descartar, uma hipótese que eu posso descartar é de ser uma lesão reumatológica, porque lesões reumatológicas, elas não promovem esse tipo de dor. A dor da lesão reumatológica, ela é mais surda, silenciosa e vai aumentando de amplitude, até chegar a um ponto horrível. Geralmente ela não é aguda e com fisgada. Já mostra que não teve trauma, né? Isso é importante também saber, que pode ser que ele caiu de bicicleta e bateu o joelho numa pedra, bateu o joelho fortemente no chão. Não teve trauma. É ótimo. Refere piora da dor na fase final dos treinos. Outra informação de extrema relevância. Por quê? Isso praticamente elimina a hipótese de uma lesão, um problema reumatológico. Porque a dor reumatológica, ela geralmente surge em repouso. Não é o caso desse indivíduo. Esse indivíduo, ele treinava e após o treino, ele sentia que a dor piorava. Certo? Informou também ter participado de sessões de alongamento, mobilização com massagista, bem como a aplicação de spray de salicilato de metila, famoso gelol, né? E a administração de Voltaren. Aqui ele não diz, mas quase certo que tenha sido via oral. O que a gente vê aqui envolvido? O princípio, tem um princípio importante envolvido aqui. O princípio da plausibilidade biológica, né? Se ele relatou que havia dor já na estrutura do joelho esquerdo, ele já sentia algum tipo de fisgada, o massagista não poderia ter mobilizado essa região, não poderia ter mobilizado essa estrutura, bem como ele não deveria ter alongado, não era o momento. E aí o gelol, a literatura médica, ela praticamente descarta, né? Ela diz que é quase um placebo. A literatura médica, não a literatura de fisioterapia, mas existem áreas que se relacionam com a nossa, e a medicina, né, a ortopedia é uma delas. E na literatura médica, a literatura médica diz que o gelol é praticamente um placebo, é mais o geladinho ali que acaba aliviando. A administração de Voltaren, embora seja aqui uma automedicação, a literatura médica diz que é muito mais eficaz o analgésico via oral do que a aplicação do spray, o uso tópico. Bom, o atleta relatou que no último treino não conseguiu terminar os exercícios porque a dor era incapacitante. Então já chegamos a um quadro de dor incapacitante. Muito provavelmente essa dor piorou devido à mobilização com o massagista. Não é uma crítica, mas aí a gente vê a importância do princípio da plausibilidade biológica. Está doendo, existe a hipótese de ter um processo inflamatório importante na estrutura, não mexa. O princípio da plausibilidade biológica, o princípio da hipótese nula. Na dúvida, não mexa, não faça nada. Faltou para o massagista conhecer esses princípios, né? Durante a consulta, relatou dor ao permanecer em pé e dificuldade em atividades cotidianas básicas como dirigir. Então vejam como piorou o quadro do paciente. Ele não conseguia ficar em pé e tinha dificuldade em dirigir. Faltou aqui, o que faltou aqui?
Quais movimentos, no momento de dirigir, ele tinha dificuldade? Provavelmente na plantiflexão e na dorsiflexão, né? Que o tempo todo que a gente vai dirigir, a gente usa esses movimentos. Mas pode ser também que um ângulo de 90 graus, se for um carro automático, né? Eu precisaria saber se no ângulo de 90 graus a dor continuava. Faltou dizer isso. Na inspeção foi comprovado desequilíbrio muscular da coxa direita em relação à esquerda. Aí um outro ponto que me despertou. Um outro ponto que faltou, outra informação que faltou nesse estudo de caso. A lateralidade. Esse indivíduo era destro ou era canhoto? Isso é importante, isso é fundamental para o meu tratamento. Porque se há um desequilíbrio muscular da coxa direita, se ele é destro, eu vou ter que tentar chegar a um equilíbrio muscular. Se a coxa direita está pior que a coxa esquerda, isso é um problema evidente. Então, tem que trabalhar aí um fortalecimento para equilibrar, buscar o equilíbrio muscular. Agora, se ele é canhoto, já existe um desequilíbrio muscular, ou seja, o que eu quero dizer? O membro dominante, eu preciso saber qual é o membro dominante do paciente. Outra dica para vocês, tá? Eu dei a dica do sono, né? Qualidade do sono na aula anterior. Fica outra dica para a anamnese de vocês. Lateralidade, é fundamental para nós fisioterapeutas sabermos a lateralidade do paciente. Qual o membro dominante? Ele é destro, ele é canhoto? Porque isso vai envolver, isso vai ser fundamental para o meu tratamento. Se ele é destro, naturalmente vai haver um pequeno desequilíbrio na perna esquerda, na perna canhota. Isso é natural. Então não adianta nada eu ficar, talvez, malhando, né? Porque o membro dominante sempre vai ser um pouquinho mais parrudo, vai ter uma melhor condição muscular, até pelo seu uso. Então esse é o estudo de caso. Fui comentando ele à medida que eu ia lendo. E aí vamos aplicar a estratégia PICO. O P está bem claro no estudo de caso, né? Sexo masculino, 32 anos, com dores na região do joelho. Então, tenho aí o paciente e o problema. Né? O meu P pode ser P de paciente e P de problema. Nesse caso, não envolve população. Poderia ser em outro caso. Qual a intervenção? Todas que foram feitas. O alongamento, a mobilização, analgésico tópico, né? O spray, e o anti-inflamatório, possivelmente via oral. A comparação que esse fisioterapeuta fez. Aplicação de alongamentos e mobilização comparados com repouso e fortalecimento conservador. Ou ele propõe ainda uma outra comparação. Repouso e fortalecimento conservador comparado com repouso e pilates. E, finalmente, os outcomes. O resultado. Resolução da dor e fortalecimento de quadríceps. Esse estudo de caso, ele é bem emblemático, que nos ajuda a compreender o core do pico. Lembram que eu disse para vocês que o resultado que eu busco não pode ser só do terapeuta. O O de outcomes tem que ser o resultado que o paciente quer e o terapeuta quer. No caso aqui tem os dois, né? O paciente quer a resolução da dor, a queixa principal dele, com certeza, ele chegou na clínica por causa da dor. O paciente não chegou lá dizendo assim, eu vim aqui porque eu estou com um desequilíbrio muscular na perna direita, no meu quadríceps. Eu gostaria que você fizesse um trabalho de fortalecimento, porque esse desequilíbrio muscular me incomoda muito. Claro que não, ele foi por causa da dor.
E o terapeuta, ele quer não só a resolução da dor, mas ele também quer fortalecer o quadríceps. Por quê? Geralmente, porque ele formulou uma hipótese, né? Lembram que no processo de observação, o terapeuta ele já começa a formular hipóteses. E vocês vão ver por que ele formulou, por que ele usou o fortalecimento de quadríceps na comparação. E como resultado, ele formulou uma hipótese aí, que nós vamos ver aqui na elaboração da pergunta Pico. É aquele mesmo exercíciozinho de elaboração da questão clínica ou da pergunta Pico. Como tratar a dor no joelho? Essa é uma boa questão clínica? Uma boa pergunta Pico? Não. Por que não? Eu só tenho aqui o problema, né? Como tratar a dor no joelho. Então, eu melhoro essa questão clínica. O Pilates é eficaz no fortalecimento de quadríceps e na resolução da dor no joelho? Aqui eu posso questionar o Pilates na resolução da dor, tá? Mais por uma questão de fases, vocês vão entender. Mas, de qualquer forma, já melhorou a questão clínica, né? Aqui eu já tenho o problema, já tenho a intervenção e já tenho o outcome. Eu tenho o P, o I e o O. Ficou faltando o C. O C eu incluo nessa última pergunta. O terapeuta incluiu nessa última pergunta o C. Em pacientes com condromalácia patelar, olha aí a hipótese dele. Ó. A hipótese dele é que esse problema do paciente é uma condromalácia patelar. O que é isso? É uma compreensão do mecanismo fisiopatológico. Ele compreendendo, ele analisando a anamnese, ele apurando ali as evidências clínicas e formulou uma hipótese de condromalácia patelar. Até mesmo porque, o que fortaleceu essa hipótese? Quando ele viu que existia um desequilíbrio muscular na estrutura. Bom, gente, condromalácia patelar é um caso muito comum de vocês pegarem em clínicas, muito comum mesmo. A epidemiologia da condromalácia patelar ela é enorme, gigantesca. Muita gente com condromalácia patelar. E qual é o remédio para a condromalácia patelar? Qual é o procedimento? Qual é a intervenção? Qual é o protocolo fisioterapêutico usado na condromalácia patelar? Fortalecimento de quadríceps. A partir da hipótese dele, ele já estabeleceu ali um tratamento. Ele já tinha ali o conhecimento da evidência científica. E aí ele faz, aí sim, uma questão clínica robusta. Em pacientes com condromalácia patelar, repouso, fortalecimento conservador, comparado com o Pilates, mais eficaz no fortalecimento de quadríceps e resolução da dor? Então, aqui ele misturou as estações, porque, a princípio, ele vai ter que tratar a dor, e a partir do momento que ele tratar a dor, a partir do momento que o paciente relatar diminuição da dor, é que ele começa o fortalecimento. Certo? Não é o momento, na fase aguda do paciente, não é o momento dele entrar com fortalecimento. Seja ele conservador, ou seja ele por meio de pilates. Mas o procedimento dele eu concordo. Então, essa pergunta, essa última pergunta, na minha modesta opinião, foi bem formulada. Ela tem ali o paciente, o problema, a intervenção, a comparação de intervenções e os resultados que tanto o paciente quanto o terapeuta desejam. Essa questão do desfecho fisiológico, do desfecho clínico, a gente deixa para a próxima aula. E aí eu vou linkar esses desfechos com outras questões. Certo, então, gente? Perguntas? Alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente acabou de apresentar?
Alguma Por dúvida? enquanto não, professor. Oi? Por enquanto está tranquilo. Tranquilo? Sim. Bom, então, por hoje é só. Bom fim de semana a todos. Repetindo, as notas estão lá no portal, tá? Também postei as 2 últimas aulas. Diga, Milena, falou alguma coisa? Não, professor, ia falar tranquilo. Obrigada. Beleza. Então, ó, as notas estão lá no portal. Lá na plataforma EAD estão as nossas 2 últimas aulas. E os slides também. Também postei os slides. Essa N2. Ok? Professor, Sim. será que o senhor pode conferir a minha nota? Porque eu acabei de olhar e tá um 0. Eu não sei se eu tirei 0 mesmo, mas eu acredito que não. Vou dar uma conferida. Você Tá, tem o meu Zap? não, eu Meu não e-mail tenho. nos slides, né? Tem, eu posso te mandar um e-mail Me manda um informando. e-mail. Deixa eu anotar seu nome aqui que eu já confiro, tá? Tá bom. Você fez o trabalho, Luísa? Fez, né? Fiz aquele sobre análise do artigo, né? Isso. Luísa Avelar Tavares. É isso? Isso. Vou deixar que eu confiro se tiver aberto lá, Tá bom. já vejo hoje. Hoje mesmo. Tá Tá bom, bom? professor. Obrigada. Ok, pessoal, bom fim de semana a todos, se cuidem, imunidade alta, tá? Se alimentem bem, descansem bem e fiquem em casa por enquanto, tá acabando. Ok? Abraços a todos. Ok, professor, boa noite. Boa Obrigada. noite.